Rapidinho, só para arrematar aqui com o professor especialista em Direito Internacional, Manuel Furriela, está conectado conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. Bom, deputada democrata morta, marido dela morto, senador alvo de tiros também de um atentado, né? Como é que o senhor vê esse momento dos Estados Unidos? Boa tarde. Boa tarde. Bom, os Estados Unidos, infelizmente, se a gente pegar um período histórico um pouco mais amplo, teve vários episódios de violência política, inclusive com presidentes da República assassinados. O caso do Kennedy é um dos mais famosos, mas a gente pode exemplificar com outros. Enfim, né, toda vez que pautas que sejam mais polêmicas dentro dos Estados Unidos, elas são tratadas, como, por exemplo, armamentos, como, por exemplo, questão dos imigrantes, que é uma questão que há muita crítica dentro da sociedade americana sobre a presença, né, de uma larga escala, de uma grande quantidade de estrangeiros no país. Toda vez que você tem esses temas mais polêmicos, infelizmente, a violência política vem à tona, nem sempre com mortes, mas agora tivemos novamente um assassinato e períodos e momentos também de agressão, não só contra manifestantes, mas também contra figuras políticas. Então, realmente, é uma questão que os Estados Unidos têm que tratar melhor. E conforme foi abordado aqui também, as grandes figuras públicas, o presidente da República, etc., eles têm que ser vozes contra essas agressões a favor da democracia, que é nos Estados Unidos estável e muito longeva. Então, acho que falta um pouco neste novo governo, ainda, né, agora com alguns meses, esse tipo de postura crítica às agressões, inclusive quando são organizadas contra partido de oposição, que é o caso do Partido Democrata. É isso, vamos acompanhar e saber qual vai ser, né? Quais vão ser os desdobramentos a partir desse fato lamentável nos Estados Unidos. Outro fato lamentável agora no Oriente Médio, né? Que é o conflito entre Israel e Irã. Ali Shamkhani, o braço direito do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, morreu hoje no hospital do Irã, um dia depois de lançar ataques aéreos em todo o país. A informação é do jornal britânico The Guardian. Os detalhes da morte ainda não foram esclarecidos. Ali Shamkhani era chefe da guarda iraniana, segundo o Guardian. Ele era a principal autoridade de segurança nacional do Irã e, por isso, por uma década participou das negociações para o fim da guerra. Sobre esse assunto, professor, a gente vê alguém que estava trabalhando pelo fim da guerra sendo morto por uma consequência desse conflito regional, né? Agora Israel voltando a atacar o Irã com o objetivo de acabar com qualquer tipo de arma nuclear que esteja sendo construída ou preparada pelo Irã. Alguns pontos aqui que são importantes. Primeiro, os conflitos entre Israel e Irã começaram em 1979, a partir do momento onde um governo que era pró-Ocidente e pró-Israel, que era do Shah Reza Pahlavi, uma monarquia, foi deposta pelo Ayatollah Khomeini e foi instaurado no Irã um governo teocrático de grande oposição aos interesses israelenses, principalmente pela questão dos palestinos, mas também justamente porque o governo israelense era aliado do governo deposto do Shah Reza Pahlavi. Aí nós tivemos durante muitos anos agressões indiretas praticadas pelo Irã, armando grupos terroristas contra Israel, como é o caso do Hezbollah, como é o caso do Hamas, como é o caso de grupos insurgentes variados dentro do território do Iêmen. Mas a partir do ano passado para cá, Israel começou a organizar ataques específicos dentro do território iraniano. Já era algo inédito, não da escala que temos agora, mas sim específicos. E o Irã respondendo e a questão se resolvendo, até porque nem Irã nem Israel têm interesse no confronto de guerra, numa guerra de grandes dimensões, com resultados inesperados no caso do Irã, provavelmente com o fim do regime que lá está, e com altos custos para Israel, que além propriamente desses altos custos, ainda teria que contar com grande apoio americano, talvez até com contingente, né, americano, com contingente militar. Agora, um outro aspecto também importante é que essa questão de desenvolvimento de armas nucleares no Irã, ela vem desde 2006.
e tanto ela é uma preocupação internacional e é uma possibilidade, assim uma real possibilidade de que Irã chegue a uma arma nuclear, tanto é verdade que existem 5 sanções da ONU, do Conselho de Segurança, contra o Irã por esse motivo. Então, a questão de armas nucleares do Irã, quem disser agora, né, o próprio governo iraniano disse que era uma novidade, não é uma novidade. Né? Você tem realmente um projeto em desenvolvimento. E na semana passada, acendeu-se um alerta sobre isso, porque a Comissão Internacional de Energia Nuclear afirmou que havia, sim, um risco do Irã desenvolver armas nucleares, que ele teria avançado nessa tecnologia ao dizer que não podia assegurar que o uso era pacífico ou que o desenvolvimento era somente civil. Então, nós temos, sim, um momento onde o Irã avançou no desenvolvimento de armas nucleares, que isso é um enorme risco internacional e onde Israel já tinha se encorajado a praticar atos de ataques dentro de alvos no próprio estado do Irã. Então, agora vieram as duas questões. O Irã agora começou a ser atacado em maior grau, principalmente em alvos que estão relacionados com o desenvolvimento do programa nuclear, com até mesmo a vitimização de pelo menos 2 cientistas-chave no programa nuclear. Então, este é o cenário que temos no momento, realmente muito preocupante, e tomara que não se chegue a uma guerra de grandes proporções, mas a gente está no limiar de entrar nesse momento. Exato. E tem toda uma questão regional também, professor, porque a gente sabe que aquela área é uma área de conflito, a faixa de Gaza vem sendo dizimada, né, por ataques de Israel. E agora a gente vê também áreas no entorno, por exemplo, Jerusalém. Pode haver ataques nessas regiões também? Sim, pode. O que provavelmente a gente vai começar a noticiar, caso não se chegue a uma composição de paz, né, entre Israel e o Irã, ou pelo menos uma estabilização da situação, é que ataques terroristas dentro do Estado de Israel começarão a ter muito mais probabilidade. Né? Nós temos os ataques com mísseis vindo do Irã. O Irã é o país da região, um dos países da região que mais tem mísseis e desenvolveu muito a sua capacidade, principalmente de mísseis balísticos, por razões óbvias. Por não ter uma região fronteiriça com Israel, a distância permite-se somente a utilização desse tipo de equipamento. Ele desenvolveu bastante isso, né, lado a lado com um programa nuclear que ele não assume, que está desenvolvendo para fins militares. Mas em termos regionais, você pode ter toda uma desestabilização, porque você tem vários atores ali, inclusive os palestinos e os grupos terroristas que, mesmo tendo sido muito atacados por Israel, eles ainda podem organizar atos de hostilidade. Então, Israel está espremido dentro daquela região, é um estado pequeno, muito organizado, muito bem equipado, mas que pode sofrer várias consequências negativas e de hostilidade. O acordo que estava sendo organizado entre os Estados Unidos e o Irã, com seus diplomatas conversando, né, um acordo de pacificação e de tentativa, né, de suspender o programa nuclear iraniano, acabou de ser suspenso agora há poucas horas. Então, aumenta o risco. Aquele seria talvez o caminho para a gente conseguir uma estabilização. Mas, por enquanto, o que a gente tem é até mesmo o cancelamento da continuidade das negociações.